Amém e amém. Podemos nos assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, verso 17. Efésios, no capítulo 5, verso 17. Se eu pudesse botar um nome na mensagem de hoje à noite, eu colocaria sobre o seguinte tema: como conhecer e ter certeza da vontade de Deus. Como nós trabalhamos o nosso coração à vontade de Deus. Saindo da morte para a vida, eu vou compreender a vontade de Deus. Irmãos, esse é um ano muito feliz para mim. Podemos nos assentar. Minha amada cheirosa, vi que você está em pezinha, podemos nos assentar, ficar mais confortável, viu? Amém. Esse ano é um ano muito feliz na minha vida, irmãos. E no dia 16 de dezembro eu completo 10 anos de ministério pastoral. E nesses 10 anos eu tenho visto muitas e muitas pessoas buscando compreender como entender ou compreender a vontade de Deus. E nós temos alguns pensamentos-chave de Deus, algumas maneiras lindas da maneira como Deus trabalha com os seus filhos, e o que Ele quer resgatar de forma precisa da minha vida e da tua vida. Nas mais diferentes rotinas que temos, nosso trabalho, nossa visão, nossos conceitos e valores, Deus quer resgatar algo de essencial no nosso coração. Eu sei que é duro, eu sei que muitas vezes nós não queremos nos encontrar com espelhamento ou no mexe conosco, mas pensar, por exemplo, no teor de um contexto como tivemos no domingo à noite sobre o primeiro amor, o resgate do primeiro amor, que Deus está preocupado em estabelecer uma conexão de essência, porque Deus não trabalha com personagens, Deus se relaciona com gente, e é essa gente dentro, nós, o que nós somos, que Ele quer trabalhar, e Ele quer aumentar em mim e em você a nossa fé. Nós temos e precisamos cada vez mais buscar estar com um relacionamento estreito com Deus. Eu vi esses dias algo muito tecnológico e atual. Nós temos aí agora uma maneira de conectarmos com a internet através do sistema Wi-Fi. E hoje as pessoas chegam nos estabelecimentos e vê lá aquele símbolo com uma bolinha assim, e aí tem uma gramatura assim que vai aumentando, você já vê, olha, aqui tem sinal de internet. E aí você pergunta, eu quero a senha, qual é a rede e a senha, e a pessoa te dá. E quanto mais perto do roteador, que é o aparelho que emite essas ondas de sinal, mais forte é a minha conexão com a rede. E quanto mais distante eu estou desse roteador, menor é a minha velocidade de internet. Assim também é na minha vida com Deus e na tua vida com Deus. Quanto mais perto nós estivermos do nosso roteador de fé, a palavra dele, mais eficaz nós seremos na tomada das nossas decisões. Quanto mais distantes, mais devagar nós seremos, e com maior risco de erro nós teremos também, quando nós estamos longe de compreender e viver a vontade de Deus. Amém? Por isso eu convidei você a abrir a sua Bíblia na continuidade de um texto especial, do qual nós podemos compreender o agir de Deus de uma forma muito especial para a nossa vida. Como conhecer a vontade de Deus. Talvez você já viu alguém tentando conversar contigo ou perguntando, como posso saber diante de uma grande decisão que eu tenho que tomar, de algo especial que eu tenho que viver com Deus, como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Você já fez essa pergunta? Há alguém aqui que precisa tomar, você não precisa se manifestar, levantar a mão, mas você talvez tenha aí uma grande decisão a tomar e não sabe onde ou por onde começar. Muitas pessoas, irmãos, me perguntam, e talvez já perguntaram para vocês N vezes, como podem conhecer a vontade de Deus? Conhecer a vontade de Deus a respeito da sua vida. As pessoas têm desejo de conhecer o futuro, de conhecer as coisas, de saber. Esses dias eu estava conversando com a Renata, a gente passou no trânsito e tinha lá uma plaquinha: revelo tudo da sua vida e trago o amor genuíno de volta. Pagamento somente ao final do serviço. Ô, louco, eu falei, esse tem poder aí, ó. Ou não, Deus que me perdoe, está repreendido em nome de Jesus, misericórdia. Mas as pessoas têm essa necessidade de querer saber o que lhes espera.
Irmãos, por que nós não nos deleitarmos na vontade de Deus? Você crê que a vontade de Deus é perfeita? Sim ou não? Amém? Como é possível conhecer a vontade de Deus? É uma pergunta que me fez refletir no conceito disso. Uma segunda pergunta é: nós devemos procurar conhecer a vontade de Deus? Ou simplesmente viver a vida meio, como diz aí fora, meio Zeca Pagodinho assim, né? Deixa a vida me levar. A coisa vai acontecendo, eu vou vivendo, Deus está na frente. Irmãos, não. Deus nos dá, gostei muito um tempo atrás que a pastora Mari ministrou uma mensagem aqui, de que Deus, quando nós nos aproximamos dEle, nós temos informações privilegiadas. Deus revela aos seus filhos o seu plano, a sua vontade, aquilo que Ele quer realizar no meu e no teu coração. Há pouco tempo aqui, Dona Maria dizia: Deus, pastor, Deus fala comigo, e Deus fala. Deus fala comigo e fala com você. Jesus disse, diz o texto da Bíblia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, diz em João capítulo 4, verso 34. Mas o texto base da nossa mensagem está, como eu pedi para você, em Efésios capítulo 5, verso 17, está projetado aí, dizendo assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe, diz Mateus capítulo 12, verso 50. Jesus, ele gosta de se aproximar, ele aprecia se aperfeiçoar comigo e com você, na maneira como nós decidimos Deus participar da nossa vida. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, verso 17. Mas alguns pontos especiais, de acordo com esse texto que fala da vontade de Deus, desafia a mim e a você. Primeiro ponto, irmãos, diz o texto aqui: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Neste processo de entender a vontade de Deus, eu preciso de primeira coisa, almejar fazer a vontade de Deus. Salmos 40, verso 8 diz assim, deleito-me em fazer a vontade de Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Irmãos, esse é o primeiro princípio base para nós compreendermos e vivermos na vontade de Deus. Hoje existe um grande abismo entre eu conhecer as coisas de Deus, compreender quem Deus é, mas também em praticar aquilo que Deus quer que eu seja. Eu vou compreender e eu vou viver aquilo que Deus faz. Não adianta eu simplesmente compreender a vontade de Deus, mas não fazer a vontade de Deus. Eu compreendo que eu devo me abster de tudo aquilo que me separa de Deus, mas eu não me abstenho. O conhecimento por si só não me livra das tristezas e mazelas da vida. Eu preciso praticar este conhecimento. Mas começando e compreendendo o viver da vontade de Deus, irmãos, a primeira coisa, e hoje nós vemos uma geração que não está feliz em se deleitar na vontade de Deus. É eu realmente curtir. Quem gosta de conserva aí? Eu gosto muito de coisa azeda, conserva, cebola, ovo de codorna, esse negócio todo amor. Irmão, eu gosto pra caramba. Esse processo de curtir, quanto mais tempo o negocinho fica ali no vinagre, hein, Bira? Melhor fica aquela conserva. Aquela que você abre, parece que está abrindo uma Coca-Cola, assim, né? A minha avó fazia conserva de rabanete, irmão. Quando ela abria aquilo, parecia que todo mundo tinha soltado um pulo na mesma hora, de tanto que fedia aquele negócio. Mas era bom o tal do rabanete, né? Irmãos, uma coisa que nós temos que compreender é que Deus quer que nós nos relacionemos com o Evangelho dessa forma, curtindo, que Ele penetre em nós e altere o nosso sabor para melhor. Ele altere o nosso deleite nas coisas diariamente com Deus.
Eu nunca vou compreender a vontade de Deus se eu primeiramente não viver, não almejar fazer a vontade de Deus. Se eu não tiver no meu coração uma genuína felicidade em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer a nossa vontade e a gente bate muita cabeça porque a gente quer achar a nossa vontade. Hoje eu conversava com alguém que, depois de uma conversa especial que nós tivemos, ela externou assim algo que o Espírito Santo ministrou muito ao coração dela depois de uma conversa que tivemos. E ela disse: pastor, eu estava andando de ônibus e por um momento, olhando para o vidro, eu me concentrei na minha imagem. E ia passando tudo, mas eu não vi, eu estava olhando só para a minha imagem. Mas de repente assim, pastor, depois eu peguei, apertei o meu olho assim, e eu continuei me enxergando, mas ao mesmo tempo eu também enxergava aquilo que estava passando ao meu redor. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração, pastor, que tem vezes que eu tenho olhado só para mim, só para a minha vontade, e eu não estou percebendo tudo que está passando ao meu redor. Mas a partir do momento que eu olho para mim, mas com uma visão do céu ampliada, eu posso enxergar a mim dentro do cenário que Deus quer me colocar. E aí eu compreendo que eu preciso olhar e enxergar o todo. Estes são os olhos de Deus. Muito especial nós compreendemos dessa forma, irmãos. Quando nós tiramos a nossa visão de nós mesmos e canalizamos em fazer e entender que a visão de Deus sempre será melhor, eu vou ser feliz em viver para fazer a vontade de Deus. Hoje existe uma compreensão errada disso, irmãos. Fazer a vontade de Deus. A célebre oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós já oramos assim, falando disso, mas querendo que a nossa vontade seja feita? Não é verdade? A nossa vontade. Irmãos, por que eu estou falando disso, irmãos? Porque não existe mola propulsora mais poderosa do que a vontade. Não existe algo que o diabo tenta cada vez mais destruir ou desestruturar, é a minha e a tua vontade. A vontade de acordar para a vida, a vontade de enfrentar os problemas no poder do Senhor, a vontade de sorrir mesmo quando as circunstâncias não estão boas, a vontade de se levantar e prosseguir, a vontade de abrir a Bíblia, a vontade de dobrar os joelhos e orar, a vontade de fazer propósitos novos para a vida, a vontade do conserto, a vontade de fazer o perdão, vontade de ser melhor, a nossa essência, a nossa força de andar em diante. Entende, irmãos? Essa é uma mola propulsora que o diabo tenta mexer, mas Deus nos admoesta aqui dizendo: querido, almeje fazer não a tua vontade, não a minha. A nossa vontade é débil, ela é fraca, ela é naturalmente fragilizada. Mas entenda, irmãos, a vontade de Deus é perfeita. Quando a gente compreende que Deus enxerga tudo e todos em todos os tempos, irmãos, a visão de Deus a gente não consegue nem mensurar, mas Ele enxerga tudo. Eu, irmãos, estou enxergando hoje. Eu mal me lembro do passado, não faço ideia do que vai ser amanhã. Porque na realidade, irmãos, o amanhã, ele é uma incógnita para nós. A gente faz agenda de metido que a gente é e pela esperança. Porque eu só sei hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Não é verdade, irmãos? Nós não temos controle no tempo. Então como é que a gente pode confiar na nossa vontade? Agora, se a gente começar a confiar na vontade de um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, não tem como errar. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos, almeje fazer a vontade de Deus. Segundo ponto, irmãos, não se deixe levar pelos teus sentimentos, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2, verso 3. Esse relato de Paulo dizendo e tirando as pessoas de uma tristeza de fazer a vontade da carne. Irmãos, quando eu fico a saciar somente as minhas vontades, eu me torno escravo do pecado. Eu me torno escravo do meu egoísmo. Eu me torno escravo de uma vida sem sentido e
Pasme, irmãos, quando eu centralizo a minha vida nas minhas vontades, eu tenho uma vida sem esperança, porque eu não tenho nada de esperar. Eu vou esperar e crer no quê? Se eu estou vivendo em cima das minhas possibilidades. Irmãos, a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, e que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Por isso, irmãos, sonha e pensa alto. Vai para a nuvem, pensa alto, sonha alto, porque Deus vai te dar algo maior do que Ele pensa, irmãos. Quando eu acho assim, não tem mais, já vi isso. Tem gente que fala assim, nossa, eu estou tão feliz, estou tão bem que, olha, eu posso morrer agora, como se Deus não tivesse mais nada para fazer. Irmão, que Deus é esse que eu creio? Ele sempre terá algo a mais a me dar e a te dar. Irmãos, Deus não criou a criatividade, Deus é a criatividade. Deus, Ele faz novas todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos, não se confunda, não se deixe levar pelos teus sentimentos, não se deixe confundir pelas tuas vontades, não se deixe enganar pelas inclinações da carne, não se deixe enganar pelas paixões, pelo mover, pela moda, mas está todo mundo fazendo. Não, concentrem-se em entender qual é a vontade de Deus. Quer ver, irmãos, como isso é sério? Às vezes no domingão, começa a dar os preparativos daquela noite que está chegando, frio, aí você imagina assim, tem que ir na igreja, culto, está frio, né? Ai, mas que vontade que eu estou de ficar em casa, ai, que vontade, hoje eu não estou afim, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, hoje não vou hoje para lá. Aí eu te pergunto, irmãos, e se naquela noite fosse a noite que Deus reservou para revolucionar a tua vida? Você perdeu a bênção, irmão. Ou aquela assim, não, Ele que fez mal para mim. Eu não sinto nada no meu coração que me faz ir pedir perdão. A hora que eu sentir aqui, eu vou, irmão. Esse negócio de sentir, se enganoso é o coração do homem. Nós devemos ser direcionados por aquilo que é certo a se fazer. E se é certo fazer, eu preciso fazer aquilo que é certo. Eu preciso buscar dentro do meu coração fazer aquilo que Deus já ministrou anteriormente na minha vida e na sua vida. Não podemos descansar nos sentimentos. Um terceiro ponto especial, irmãos, é busque a palavra de Deus. Hoje tem muita gente, irmãos, que pede a vontade de Deus, que busca a vontade de Deus, mas não dedica 15 minutos de leitura da Bíblia no dia. Não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, diz João, verso 7, 17. Toda a Escritura, irmãos, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Está aí o segredo. Por que eu preciso ler a Bíblia para buscar a vontade de Deus, irmãos? Primeiro, porque nela eu tenho informação, é na Bíblia que está revelada a vontade de Deus. Tem coisas que a gente fica batendo cabeça, irmãos. Se eu tivesse lido a Bíblia, eu já saberia o que Deus me ordena fazer como filho de Deus. Está claro, está perfeito na Bíblia o que Ele espera de mim, o que Ele espera de nós. Sejamos hoje, irmãos, dedicados a estudar a Bíblia, a lermos a palavra de Deus. Ela tem informações que vão nos dar subsídios para nós vivermos a vontade de Deus. Além de informação, a Bíblia ela é uma ferramenta de comunicação. Ao ler a Bíblia e orar, nós estamos em comunicação com Deus. É o nosso Wi-Fi, nós estamos próximos de Deus, estamos conectados com Ele, aonde Ele tem um canal aberto para ministrar a minha vida e a tua vida, sem interferências, sem nenhum tipo de ruptura. Eu estou com o meu canal alinhado, afirmado com Deus, e Ele tem legalidade para agir na minha vida, porque Ele cria as leis e Deus é o primeiro a cumprir. Deus certa vez instituiu no meu e no teu coração, na minha e na tua mente, algo chamado livre-arbítrio.
E muitos irmãos hoje não compreendem isso. E às vezes não permitem e não dão legalidade para a ação de Deus na sua vida. Não abrem um canal disso. Para vocês terem uma ideia, no mundo espiritual funciona mais ou menos assim. Digamos que eu fosse uma pessoa que não buscasse a Deus, que eu não quisesse ter nenhum tipo de relacionamento com Deus, e às vezes até me posicionasse contra Deus. Mas aí de repente lá numa noite de sábado, eu estou lá curtindo com a galera, mas a irmã Olinda me conhece, e ela resolveu buscar uma vida de intercessão pela minha vida. E ela começa a orar por mim, para que anjos de Deus me protejam, que me guardem. Aí de repente, irmãos, há um agir de Deus em resposta a essa oração lá na minha vida. O diabo e suas hostes malignas questionam a Deus e digam: olha, mas ele não está pedindo nada, ele não pode haver legalidade. Então Deus descortina as obras dele e fala assim: mas tem alguém intercedendo por ele, eu tenho acesso e canal por ele. O poder da oração intercessória, o poder da legalidade que damos a Deus ou ao diabo na nossa vida. Precisamos dedicar tempo para compreender qual é a vontade de Deus. E nós só vamos compreender, irmãos, se nós buscarmos ter intimidade com a palavra de Deus. Uma coisa que nós não consideramos muitas vezes, irmãos, e nós não vivemos com o coração aberto, é para considerar as circunstâncias providenciais de Deus. Lembram quando Paulo estava numa grande missão e ele está lá em Atos capítulo 16, versos 6 a 10, diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como assim, irmãos? Não é estranho? O Espírito Santo os impediu de proclamar a palavra em determinada região. Aí diz o texto: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia para continuar pregando, mas o Espírito não lhes permitiu. Precisamos entender, irmãos, que quando nós estamos e nos lançamos a fazer a vontade de Deus, toda e qualquer circunstância que se levantar na minha e na tua vida, irmãos, se nós estamos dando legalidade plena ao Senhor para Ele ser o regente do nosso coração, se estamos abertos a tudo que vem de Deus para a nossa vida, irmãos, todas as coisas estão cooperando para o plano de Deus no meu e no teu coração, e aquilo que muitas vezes a gente acha que é um obstáculo, é uma providência de Deus que vai nos rebatendo até nos conduzir ao plano perfeito que Ele tem. Muitas vezes, irmãos, precisamos usar a sabedoria da água. Conhece a sabedoria da água? A água, quando ela se lança num derramar, ela não dialoga com os obstáculos, ela simplesmente desvia e segue o rumo. Ela vai achando um caminho, ela não perde tempo empoçando e brigando com uma montanha. Não, ela faz aqui, e segue. E muitas vezes Deus nos permite alguns desvios, porque muitas vezes em algumas curvas da vida a gente entende a mão poderosa de Deus agindo em nosso favor. E por fim, irmãos, tome a decisão. Às vezes nós ficamos embaraçados na nossa vida porque nós não tomamos decisões. Certa vez eu li de um autor que dizia assim: a maior necessidade do mundo hoje é de homens e mulheres que se decidam, mesmo que decidam errado, mas que se decidam. Porque se decidir certo, Deus confirma. Se decidir errado, a misericórdia de Deus coloca no prumo de novo ali. Mas eu preciso decidir e comunicar a Deus a minha decisão. Comunicar a minha decisão e decidir. Quais são as ferramentas que nós temos tido hoje, irmãos, para tomarmos as nossas decisões? Este é o segredo. Há quem diga e se espante: olha, nossa, esse conhece de Bíblia, hein? Quando ele começa a recitar 1, 2, 15, 20, 100, 200, 300 versos bíblicos de cor. Nossa, que mente bíblica. Isso não quer dizer nada, irmãos. Uma mente bíblica é aquela que decide em prol e baseado nos valores que a Bíblia apresenta. A minha vida é regida pela palavra de Deus, meus valores pela palavra de Deus. Irmãos, hoje eu ouvi no rádio, e encerro com isso, eu ouvi no rádio algo que me deixou muito preocupado. E por que eu estou falando disso? Porque isso é muito sério. A grande maioria dos irmãos aqui, pelo conhecimento que tenho de estar com você e vendo,
A grande maioria aqui, quase que poucos, a não sei a Mari que saiu aqui com a Isadora. Estamos aqui não temos poucas crianças em formação nos lares aqui, alguns adolescentes. Mas a frase de uma pessoa hoje era assim: precisamos deixar nossas crianças brincarem umas com as outras. Elas precisam ter liberdade de expressar a sua sexualidade e descobrirem-se umas com as outras. Não quer dizer que uma menina vai se tornar homossexual se ela brincar com o corpo de outra menina. Como também não quer dizer que um menino vai se tornar homossexual por brincar com o corpo de outro menino. Precisamos deixar as crianças decidirem. Aí eu te pergunto, irmão, tem muito crente, tem muito pai, tem muita família que não está atenta a isso. Tem muita coisa. E aí eu lhe pergunto, irmãos, estou dando só um exemplo. A Bíblia diz, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser e você é aquilo que a Bíblia diz que você deve ser? Quando nós apresentamos as crianças aqui, nós dizemos o quê? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela for grande, ela não se desviará dele. A semente é plantada. Irmãos, o que uma criança tem de subsídio de vida para tentar descobrir algo por ela mesma? É a mesma coisa que eu pegar a Isadora, Gerson, e botar no centro da Kennedy e falar: Isadora, vai caminhando aí, ó. Aí você vai descobrir como é que atravessa a rua, aonde que fica o mercado. Vai, Isadora, vai para a casa do vovô. Ela vai conseguir? Deus que me perdoe, irmãos. E é isso que muitas pessoas têm feito hoje para tomar as suas decisões. Elas não leem a Bíblia, elas não oram, elas não conversam. Hoje eu atendi um jovem que dizia: pastor, eu fiz tudo errado. Eu tentei resolver tudo com as minhas forças, e quando eu vi que não dava, eu me rendo e falo com Deus. E eu perguntei para ele: não era muito melhor se a gente invertesse essa ordem? Deu um problema, eu corro para Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Deus, a fazer a tua vontade. Mas eu nunca vou compreender a vontade de Deus se eu não primeiro buscar com felicidade fazer a vontade dEle. Tirar tempo para ler a sua palavra, não me enganar nos entreveros do coração, dos sentimentos, porque enganoso é o coração. Através da leitura da Bíblia, da prática, de tudo aquilo que ela me ensina a ser, eu vou então me deleitar e me derramar em fazer a vontade de Deus e me intensificar em tomar as minhas decisões. Eu vou tomar a minha decisão. Deus, decidi ir por o caminho A. Me indique, Deus, o Senhor tem liberdade a me corrigir, mas essa é a minha decisão. Revele ao Senhor e Ele vai tocar e vai te fazer um coração sensível para ouvir Deus. Paulo certa vez disse para os irmãos na carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Esse culto racional, irmãos, é a minha vida e a tua vida. A gente precisa pensar para viver feliz. Pensar, refletir. Qual é a matéria que vai nos manter de pé? É a Bíblia. É a Bíblia que vai me sustentar e vai me manter feliz, mesmo com as circunstâncias difíceis. Não é verdade? Nós temos aquele cântico bonito que nós sempre cantamos. Se eu pudesse um dia botar na lápide, se Jesus não voltar antes e eu morrer, eu tenho que falar assim: olha, coloca na lápide lá do meu túmulo a letra daquela música Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Amém? Quer ser um vaso novo? Tome as suas decisões com o Senhor. Tem dúvida? Busque pessoas que oram. E uma dica: não partilhe os teus sonhos e decisões com quem não sonha e com quem não ora com você. Não partilhe os teus sonhos com quem não sonha e com quem não ora com você. Uma pessoa que não lê a Bíblia não é digna de ouvir os meus sonhos. Uma pessoa que não ora ao meu Deus não é digna de ouvir os meus sonhos. Porque se os meus sonhos são deles,
É Ele quem vai fazer. É diferente de você partilhar, não é diferente? Você está de repente partilhando o teu sonho com alguém que está vibrando contigo. Uma conquista tua, não é bom? Vai vibrando, que bom, que bênção. Olha, eu construí isso, puxa, que lindo, olha só que legal, você merece. Agora, quando uma pessoa não sonha conosco, ela fica ali como se a gente estivesse mostrando um brejo. Valorize a vontade de Deus na tua vida, porque Ele é fiel e justo para te fazer prosperar em todos os teus caminhos. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. E eu quero convidar nesse momento o meu amado irmão e minha amada irmã a fechar os seus olhos. Eu queria que você orasse a Deus nesse momento. Talvez eu esteja falando para alguém nessa hora que tem uma grande decisão a tomar, ou algumas decisões a tomar. Tem aí uma decisão a tomar na sua área financeira, na sua área emocional, uma decisão que um filho ou uma filha sua precisa tomar. Entregue nas mãos de Deus. Não tenha medo, não lute contra isso. Feche seus olhos e fala: Deus, me dê forças para enxergar a Tua vontade na minha vida, nos meus caminhos. Me ajude, Deus, a compreender a Tua vontade. Me ajude, Deus, e me dá força para ler a Tua palavra e ver, meu Deus, que às vezes nos percalços da vida existe a Tua manifestação me guiando e me direcionando em todo o caminho. Ore a Deus, entregue para Deus. Talvez você tenha que tomar uma decisão hoje ainda, ou amanhã, ainda essa semana, ou você tenha este mês de novembro para tomar a sua decisão. Ore a Deus, busque a Deus, porque conhecer a vontade de Deus, ela se revelará lendo a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela imensa satisfação de podermos abrir a tua palavra e vermos, Deus, de uma forma tão clara, num escopo de tão ensino, tão claro, de que o Senhor é interessado em se revelar com a sua vontade para a nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque através da tua palavra nós temos, ó Deus, tantos caminhos aos quais nós podemos trilhar e agradar a tua vontade, fazendo a tua vontade. Vimos, meu Deus, através, Senhor, deste devocional, que é possível sim conhecer a tua vontade, a tua perfeita vontade revelada na tua palavra, e que nós devemos procurar, Deus, conhecer a tua vontade de diversas formas. Coloque, meu Deus, de forma muito precisa um desejo ardente no nosso coração de querer fazer a tua vontade, Deus. Nos livre, meu Deus, do nosso egoísmo, nos livre, Senhor, dos enganos, das subtilezas do mal, em nos fazer, meu Deus, querer olhar para nós e não olharmos para a tua vontade. Nos ajude isso, Senhor. Vem, meu Deus, lapidar os nossos olhos a não enxergarmos aquilo que o nosso coração, que o nosso emocional tenta ministrar na nossa vida. Enganoso é o nosso coração, já diz a tua palavra. Por isso, meu Deus, fortaleça os teus ideais e a tua palavra na nossa vida. Nós queremos pedir, Deus, dê-nos fome e sede da tua palavra. Nós queremos, Deus, ler, estudar e vibrar com o conhecimento que só a tua palavra tem a nos dar. Por isso, Deus, venha, meu Pai, alimentar a nossa fome, alimentar a nossa sede, abrir os nossos olhos para que possamos viver hoje a tua santa, perfeita e poderosa vontade. Abençoe os meus irmãos aqui, Senhor. Leve-os em segurança até a sua casa. Dê a eles, meu Deus, uma semana, restante de semana abençoado. Os programas e projetos da igreja que aqui já mencionamos, Deus, nós queremos entregar mais uma vez nas tuas mãos. Nosso bazar, o culto dos jovens, nosso culto devocional no domingo de manhã, a nossa escola bíblica, a nossa noite de celebração no domingo às 7 da noite, nossos irmãos, todos os projetos particulares, todos os projetos de avanço da tua casa, enfim, meu Deus, tudo isso queremos entregar nas tuas mãos, porque nós queremos fazer a tua vontade. Abençoe-nos, Deus, leve-nos em segurança, nós oramos em nome de Jesus. E que a tua graça, a maravilhosa graça do Senhor, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, amados irmãos, hoje e sempre. Amém
e amém. Que Deus te abençoe, vai na paz, creia somente, abrace quem está do seu lado e tenha o restante de semana abençoado em nome de Jesus. E até o final de semana, venha, convide um amigo, que Deus te abençoe.